Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês novas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo, já deixando os créditos aqui ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Isso ajuda muito no engajamento do vídeo e também no crescimento do canal. Então dê aquela forcinha se inscrevendo e deixando o seu like. Pessoal, como eu peço diariamente, peço a vocês que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é pra gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E quando forem se inscrever, ativem o sininho de notificação, porque quando postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Eleições, e é claro que a gente vai questionar isso também para os nossos comentaristas. Cristina Grêmio, boa tarde. A gente já falava em off aqui, e agora, será que o presidente do Senado vai fazer alguma coisa? Essa é a pergunta, né? Tudo bem, Guilherme? Boa tarde, Serrão, Marco, boa tarde para a nossa audiência. Essa é a pergunta. Qualquer um que tenha lido a primeira mensagem ali da thread do Twitter do jornalista independente americano Michael Schellenberg, junto com o Eli Vieira e o Davi Agape, o Davi Agape, que já foi colaborador na Gazeta do Povo. O Eli ainda escreve artigos para a Gazeta, e é por isso que a Gazeta teve acesso tão detalhadamente. Recomendo nossos assinantes acessarem a matéria que está publicada na editoria Ideias. Aqui explica tudo sobre essa bomba que o Twitter, né, a Rede X, levantou ontem. Mas quem leu apenas um único post veio com essa pergunta à mente. Inevitável. E agora, Rodrigo Pacheco, vai seguir calado? Vai seguir omisso? Vai seguir conivente com esse estado de exceção que o Brasil, em que transformaram o Brasil, né, que o Brasil vive hoje, com esse estado persecutório, esse estado de censura, esse projeto de vingança, essa missão dada por determinadas pessoas aí, esse abuso de autoridade recorrente? Porque aqui está tudo escrito, tá? Linguagem popular, cuspido e escarrado o negócio aqui, desculpe o termo, mas é isso. O que o Elon Musk, o novo dono do Twitter, fez tão logo assumiu? Ele tornou públicas algumas documentações internas que revelavam que a rede social Twitter, na época, nas mãos de outro dono, tinha se submetido, sabe-se lá, né, a que custo, mas tinha se submetido a ser uma ferramenta do sistema persecutório americano. Então, esse jornalista, na época, divulgou os Twitter Files americanos, mostrando o que o governo Biden e o sistema democrata americano fez de contorcionismo para perseguir os republicanos, que são os conservadores americanos, e todos os apoiadores do então candidato Trump, que acabou perdendo. E todas as tramóias para esconder falcatruas do filho do Biden. Falcatruas é um eufemismo, né? Porque é crime mesmo as coisas que são atribuídas ao filho do Biden. E, obviamente, o Biden, que já tinha sido vice-presidente, tornou-se presidente, ele acobertou tudo ali para proteger o filho, mas usou toda a máquina pública, inclusive polícia secreta e tudo mais, para pressionar o Twitter, que cedeu à pressão na época, e perseguir apenas uma ala do espectro político, usuários que eram apoiadores de Trump. E não é que a mesma trama aconteceu aqui no Brasil? E não é que a mesma trama foi para favorecer a extrema-esquerda brasileira? E não é que os conservadores brasileiros também foram perseguidos? E não é que uma pessoa que eventualmente tivesse usado uma hashtag pedindo por mais transparência no sistema eleitoral, passava a ser uma perseguida do Twitter, a mando de, está nominado aqui, Alexandre de Moraes? Então, toda essa documentação que o Twitter está disponibilizando agora e que está aqui na Gazeta, toda documentada também, ela revela o diretor jurídico, o conselheiro jurídico sênior do Twitter para a América Latina, o senhor Rafael Batista, informando com muita precaução a todos os subalternos, a todas as diretorias e a todas as coordenadorias do Twitter na época, que o Twitter estava sendo pressionado, que policiais federais sem autorização judicial estavam obrigando o Twitter a revelar documentações privadas dos usuários. Então, a Cristina Grêmio, do Twitter, poderia ter, se o pessoal do Twitter tivesse cedido nesse nível, parece que não, poderia ter tido seu telefone, bom, a profissão a minha é pública, mas muitas pessoas não.
informam lá na hora do cadastro para o Twitter e isso não fica público. Mas a Polícia Federal queria saber telefone, profissão, endereço residencial. O que será que a Polícia Federal iria fazer na minha casa, com a minha família, comigo, com os meus dispositivos eletrônicos, se eu tivesse ousado usar uma hashtag como, por exemplo, voto impresso, voto auditável democrático. Tem uma hashtag aqui, voto democrático auditável. Então, você, nosso espectador, ouvinte, se lembrar, né, porque isso aqui é do ano de 2020, 2021, 2022, mas se você tiver usado a hashtag voto democrático auditável, muito provavelmente seu nome estava na mira da Polícia Federal, mas não de qualquer Polícia Federal, aquela PF do Alexandre de Moraes. Né? Isso está dito nos documentos que estão inseridos aqui na matéria da Gazeta do Povo e sugiro depois que os assinantes acessem. Quem não é assinante, aproveita a promoção, assina e já vai começar conhecendo a Gazeta do Povo por essa belíssima reportagem publicada aqui na Editoria Ideias. E aí tem uma outra coisa gravíssima. Alexandre de Moraes, Judiciário Brasileiro, alta cúpula do Judiciário Brasileiro, que deveria ser justamente o tribunal que defende a Constituição, que zela pelo respeito à Constituição, desrespeitando declaradamente, sem nenhum pudor, a Constituição, nós já sabíamos, mas agora está documentado, determinando que o Twitter revelasse dados privados de usuários que, por acaso, eram parlamentares e que Alexandre de Moraes queria colocar lá dentro do inquérito do fim do mundo, que ele não encerra nunca, aquele famosíssimo inquérito das fake news, que é o inquérito da censura. E, obviamente, que teve uma reação no parlamento, ainda bem, deputados, senadores, e agora tem que ter muita reação também nossa, dos eleitores desses que estão lá nos representando, para que eles pressionem Rodrigo Pacheco a sair do armário, tem que sair, e colocar tudo em pratos limpos. O Senado brasileiro é o órgão revisor do judiciário quando o judiciário se excede. E não vem cumprindo essa função primordial de fiscal do Poder Judiciário. Rodrigo Pacheco é omisso, é conivente, é incompetente, não pode continuar na frente da presidência do Senado. E quem tem que pressionar para que as coisas aconteçam conforme manda a lei é o corpo do Senado, são os outros senadores. Então, tem uma parte pequena que está pressionando já há muito tempo, mas é pequena. Os outros senadores, esse bando de capacho do Lula aí, e esses centrão escondidinho, aí, esses isentões que ficam uma hora lá, outra hora cá, às custas de orçamento secreto, às custas de pichuleco, são esses que a gente precisa expor agora, porque esses nada fazem. Então, 8 anos lá no Senado, vivendo de salários bons, salários altos, com verbas de gabinete poupudas, um time, se quiserem, exemplar, e não estão fazendo o que o brasileiro quer, que é pressionar o senador Rodrigo Pacheco para ele deixar de ser omisso, deixar de ser capacho, deixar de ser cupincha. Que fez pesca probatória é o mesmo que tornou, coincidentemente, Jair Bolsonaro inelegível. Jorge Serrão, voltamos e o mais importante, voltamos vestidos. É a sua vez de falar tempos estranhos esses do Brasil, né, meu amigo? Boa tarde. Estranhíssimos. Quem ficou desnuda foi a tirania Tupiniquim. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. É dose para mamute. É dose, muita dose. O folclórico político de Minas Gerais relata uma história bastante curiosa. Lá tinha um governador chamado Benedito Valadares. Conta a lenda, não se sabe se era fato ou fake, que o Benedito Valadares tinha no gabinete dele, dentro da gaveta dele, 2 garrafas. Uma garrafa de cachaça se chamava Atitude e a outra cachaça se chamava Providência. Então, toda hora que o Benedito era acionado, quando ele queria resolver algum problema, alguém falava com ele, pode deixar, vou tomar uma atitude. Ia lá e, tomava uma atitude. Ou então, vou tomar uma providência, tomava uma providência. A gente lembra de Minas Gerais, sobre essa passagem folclórica, agora para falar muito sério. Porque a gente gostaria, cobra, exige que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não imite o Benedito Valadares, não. A gente quer que, de verdade, que ele esqueça as garrafas e
tome uma atitude ou tome uma providência em relação a esses tweet files. É muito sério o que está escrito nessa reportagem da Gazeta do Povo. Impossível que o presidente do Senado não leia essa matéria. Ele já leu, com certeza já leu. Se não leu, vai ler. E quando ler, ele vai ter que tomar uma providência, porque ele vai ser acionado por algum, eu pelo menos tenho essa esperança, algum dos 24 senadores da oposição, que se dizem da oposição, vão fazer para ele um requerimento, ou um deles, ou 24, vão assinar em conjunto, pedindo uma investigação do Senado sobre esse caso. Ou então, que, de repente, o Rodrigo Pacheco vai dizer, não, o Senado não pode fazer nada. Então ele vai tocar a bola para o amiguinho dele, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Lá na Câmara dos Deputados também tem uma facilidade. Já tem, por escrito, um pedido para abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga abusos de autoridade. Nessa reportagem, em que se relata o que aconteceu com o Twitter e o que aconteceu com outras redes sociais, o diretor do Twitter denuncia que o Twitter não entrou no jogo, mas ele revela que outras big techs entraram no jogo, cometeram ilegalidades, aceitaram o jogo de abuso de autoridade contra cidadãos brasileiros. Então, isso é mais um elemento para justificar, para fazer com que seja prioridade das prioridades a abertura da CPI do abuso de autoridade, que já foi protocolada pelo deputado Marcel Van Hatten e que tem as assinaturas suficientes de parlamentares para ser instalada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, tanto Arthur Lira quanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, têm agora elementos concretos, objetivos para tomar atitudes e tomar providências, que eu repito, não é tomar a mesma cachaça que bebia o político Benedito Valadares, não. É tomar providência e atitude de verdade, atitude de homem público que honre o voto que recebeu, atitude de quem tem compromisso com o Estado de Direito, com a legalidade e com aquela palavra linda que todo mundo gosta de encher a boca para falar lá em Brasília. Como é o nome dela? Como é o nome da palavra? Democracia. Olha que palavra bonita, que toda hora é usada em Brasília como se fosse a senha para a entrada num prostíbulo. É lamentável que isso esteja acontecendo no Brasil. A gente exige que o Brasil entre de novo no Estado de Direito pleno, no respeito à legalidade, na garantia de que o que está escrito na Constituição está valendo. Vamos ao meme. Pare em nome da Constituição. Vamos investigar os tweet files. São sérios, são reais, são verdadeiros, são objetivos. Não tem como não investigar. Isso aqui é para mandar fechar o Brasil. Porque se não houver essa investigação agora, se Rodrigo Pacheco deixar para o próximo presidente do Senado, que deve ser o candidato dele, Davi Alcolumbre, ou o presidente da Câmara deixar para o seu sucessor, para abrir a comissão que vai investigar abuso de autoridade, pode ser que não dê tempo para os senhores políticos se salvarem, porque vem aí a eleição para presidente dos Estados Unidos da América. Donald Trump foi vítima exatamente desse mesmo esquema criminoso, a palavra é essa, criminoso, que foi denunciado nos tweet files. Então, esperem que Donald Trump, se ele der o troco lá na América, o troco que ele der lá vai ser pago aqui no Brasil com juros e correção monetária. E aí não vai adiantar chorar depois. Vai ser igual aquela narração de futebol, o antigo locutor de futebol, José Cabral. A nega tá lá dentro, não adianta chorar. Não vai adiantar chorar. Os políticos brasileiros que forem omissos,
que forem coniventes com o crime que foi cometido, que não investigarem abuso de autoridade, vão acertar contas com o governo dos Estados Unidos da América. Isso não é uma praga que eu estou jogando, não. Isso é um fato objetivo que vai acontecer. E aí, quando alguém for passear com a família na Disneylândia e acabar preso no meio do caminho, ou for para algum outro país aí da Europa, dar uma palestra e acabar preso no meio do caminho por alguém da CIA, não reclamem, porque a gente avisou que ia acontecer. Verdade, Serrão. É isso aí, pessoal. Mais informações aí agora envolvendo as eleições, né? O jornalista trouxe no Revista Oeste, documentário ali, documentos, né? Ele deu a entrevista ao canal da Revista Oeste. Se vocês quiserem acompanharem, é só ir no canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube, trazendo que houve censura na maioria das vezes em que a mídia queria trazer, né, informações durante as eleições de 2022. Isso não é novidade. Isso não é novidade para ninguém. A novidade nisso é que é um jornalista americano que está trazendo essas informações e que o Elon Musk estaria disposto a divulgar informações que ele tem, né, do Twitter para ajudar nessa investigação. Praticamente foi isso que eu entendi. Então, assim, as coisas estão ficando cada vez pior para o sistema daqui do Brasil. Se eles acham que ninguém está vendo, ninguém está presenciando, ninguém está por dentro do que está acontecendo aqui, eles estão muito enganados. Tanto é que é uma investigação de 2022. Dados ali que eles tinham de 2022. Então, assim, surgiu mais polêmicas envolvendo o Bolsonaro, mas tem muitas polêmicas aí envolvendo esse meio político de esquerda, né? Então, assim, vão abrir alguma investigação? Vão fazer alguma coisa? Essa é a pergunta que não quer calar. Vão fazer alguma coisa? O que vão fazer com o jornalista? É americano. Talvez nem esteja mais no Brasil. Vão mandar a Polícia Federal nos Estados Unidos? Essa é a pergunta. Vai haver uma investigação sobre essa censura? Para quem não se lembra, o Lula nas eleições de 2022 bateu o pé porque não queria ser vinculado ao nome de Nicolás Maduro nas eleições. Só que aí ele mesmo se rebelou, né, pouco tempo depois de ter vencido as eleições, vencido, ele apareceu levando o Nicolás Maduro para o Brasil e saudando, né, como se ele fosse um herói de Estado, um herói em seu país. São várias coisas que se juntam assim e mostram que isso é verdade. Agora a gente tem que esperar e ver o que vai acontecer. Se vão dar prioridade para isso ou vão dar prioridade para casos que nem da baleia, né, envolvendo o Bolsonaro. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Isso ajuda muito no engajamento do vídeo e no crescimento do canal. Desde já agradeço. Valeu!